Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Que delícia fazer esse programa para vocês. É um programa que a gente fala de família, um programa que é gostoso assistir em família. Sente aí no seu sofá e assista do começo ao fim. Hoje nós vamos ter como convidadas Rafaela Rodrigues. Ela é enfermeira obstetra. Ela vai falar sobre aleitamento, amamentação, um tema super pertinente nesse mês. E também como segunda convidada, eu vou ter a Jéssica Andrade, que ela é esteticista, tanto facial quanto corporal. Ela vai dar umas dicas pra gente manter o corpo esbelto sempre. Que prazer te receber, viu? Fique à vontade, Rafaela, nós vamos falar de um tema que é muito gostoso de falar, mas ele é simples, porém tem todo um processo também. A gente tem que saber amamentar, não é mesmo? Sim, a amamentação precisa ser aprendida, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu costumo dizer que não basta ter um peito e um bebê. Às vezes as coisas não fluem. Então, precisa sim de um aprendizado, precisa também de uma pessoa capacitada para te ajudar nesse momento. E é tão verdade isso que quando eu tive o meu primeiro filho, Davi, quando ele chegou em casa, né, a gente sai do hospital, a gente acha que tá tudo maravilha. Aí quando eu cheguei em casa, falei, agora sou eu, Deus, meu marido e ele, né? E eu coloquei ele no meu colo, assim, para amamentar, e eu tava achando que ele tava amamentando, que ele tava sendo alimentado. Sim. Ele fazia cocô, ele fazia xixi, mas ele chorava muito. E a gente tentava de tudo, né? Então, cada hora a gente dá banho e vai tentando. Acho que é fome, acho que vai tudo no acha, né? Até que isso foi pertinente, daí nós chegamos no pediatra depois de um tempo e falei, doutor, eu não sei o que acontece com o Davi, ele chora muito, a gente não consegue fazer nada, sempre no colo, isso é normal? O doutor Francisco, ele olhou, falou, deixa eu só dar uma olhadinha, pode ser no seu colo mesmo. Quando ele olhou, ele falou, esse menino tá com fome. Que dó. Quando ele falou isso, eu e o Daniel, a gente chorava. Fome, verdade, ele tá com fome. Daí ele foi pesar, realmente. Ele já estava num processo que já tinha que ficar em alerta. Dali nós saímos, nós não contamos isso para muitas pessoas, porque a mãe, nesse período, ela é muito questionada se está amamentando, se não está amamentando. E daí nós decidimos que nós não contaríamos para as pessoas. Quem sabia era só a minha mãe, que estava mais próxima de mim, e tinha uma moça que trabalhava comigo. E daí nós passamos na farmácia, compramos o leite, ele acabou de tomar a primeira mamadeira, ele sorriu. E eu e Daniel, a gente chorava muito por falta de conhecimento. E daí eu lembro que eu falei para o Daniel, ele vai tomar só uma lata de leite, porque Deus vai me ajudar. E eu já declaro isso sobre a vida dele. E foi o que aconteceu, ele tomou só uma lata de leite e depois ele passou a tomar só o meu leite. Então assim, o quanto que é importante saber, eu tive todo um acompanhamento, eu fui atrás da casa de amamentação que tem aqui em Taubaté, elas me ensinaram, e hoje você veio aqui também para nos informar sobre isso, não é, Rafaela? Sim. Fala um pouco da importância de conhecer, amamentar, mas sabendo dar mamar, né? Sim, a informação é tudo, né? E quando você sai da maternidade, eu acho que você não se prepara para o momento da amamentação. Sim. A gente se prepara para a gestação, para o momento do parto, mas para a amamentação a gente não se prepara. Porque culturalmente, as pessoas falam que tudo flui muito simples e é tudo muito fácil. E amamentar não é fácil, é muito desafiador. Por isso que o desmame acontece muito precoce hoje em dia, né? Sim. Porque a dor acontece depois do momento que você já está na sua casa e você está sozinha. E o bebê chora, é o único meio de comunicação que ele tem. Então, se ele está chorando, alguma coisa errada tem. Pode ser fome, pode ser outras coisas. No teu caso, era fome, Era né? fome. Quando que eu imaginava? Porque para mim ele fazia cocô e fazia xixi. Então, para mim ele estava sendo alimentado, mas não tem nada a ver, né? Tem um parâmetro, né? Quantas trocas de fralda, Sim. Como que tá o sono do bebê, se ele chora o tempo todo, ou se ele para algumas vezes no dia. Tudo precisa ser avaliado. O bebezinho, ele não tem ainda um time de saciedade. Eu mamei 60 ml na mamadeira, é a mesma coisa de eu ficar meia hora no seio materno? Não, porque o desgaste no peito é maior. Sim. Então, o tempo que ele tem no peito para mamada
é mais demorado para ele ter uma saciedade mais longa, entendeu? E a mamadeira, o fluxo é muito rápido. Isso. Então, a quantidade que ele mama no peito geralmente é menor do que da mamadeira mesmo, mas pelo tempo de rapidez da mamada. Não porque o estômago dele comporta tudo aquilo. Geralmente, o bebê que são amamentados em mamadeira, ele costuma regurgitar um pouquinho mais, porque não tem espaço para aquilo tudo. E como ele mama muito rápido, ele acaba ingerindo toda a mamadeira que você oferece. Sim, e o que acontecia? Eu colocava, ele mamava, mas ele pegava no sono. E daí a gente tem dó de acordar, né? E eu lembro que a enfermeira me falou, você tira a meinha dele, vai tirar na calça. E ele nasceu numa época que tava frio, e daí eu ficava com dó. E ela falava, mãe, ela falava desse jeito, agora você não pode ter dó do seu filho, ele precisa engordar, você vai ter que saber. Então eu tinha também que beber água, não tem tudo isso, fazer uma massagem. Um bebê, quando ele está muito agasalhado, ele vai pro peito, causa sonolência mesmo, porque ele já está num processo de sonolência, porque o bebê ele dorme em média 16 a 18 horas por dia. Então o tempo que ele tem de acordado é muito pouco. Então a amamentação exige muito do bebê e já gasta muita caloria para ele mamar. Então, quanto mais agasalhado ele tiver, mais caloria ele vai gastar. Então, não significa que o seu leite é fraco ou porque ele não estava mamando o suficiente porque ele perdeu peso. Ele perdeu peso, às vezes, porque você estava com ele muito agasalhado, porque o calor do seu corpo já aquece o bebê. Entendi. Então, a gente não pode tirar agora no inverno, tirar toda a roupa do bebê, não mesmo. Mas a gente pode ir tirando aos poucos, deixar só de body, calça, tirar a meia. E você conhecer sobre a amamentação antes faz que você fique mais leve. Por exemplo, assim, o que eu passei de nervoso e de constrangimento, porque eu não queria que as pessoas ficassem me perguntando, nossa, porque sempre eu ouvia comentários assim, ele começou a tomar na mamadeira, ele não vai voltar mais no seu peito. Esquece. Então a mãe muitas vezes é bombardeada, né? Porque as pessoas não fazem por maldade, mas são comentários que depois você fica com aquilo na cabeça. E a importância de saber sobre a amamentação, não é mesmo? Quanto mais informação você tem, menos você tem essa culpa, né? Sim. Porque a mãe, quando ela se torna mãe, eu acho que é mais o momento do pós-maternidade, né? Porque a ficha cai de verdade. Verdade. E aí você já fica pensando, por que ela conseguiu, eu não vou conseguir amamentar? Por que para mim é tão difícil, para ela foi tão fácil? O limiar de dor depende muito de uma pessoa para outra, né? Sim. E as dificuldades aparecem porque é uma coisa que você nunca fez antes. Então isso acontece mesmo, mas por isso que a gente tem que se preparar. Sim, nós vamos falar mais sobre isso. Rafaela, eu vou ter que dar um breve intervalo e nós já voltamos no segundo bloco falando sobre a amamentação. Agora ela vai falar sobre o pega, como dar, ela vai dar várias dicas para nós. Até mais. Estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família. Quero mostrar para vocês o meu look da Maria Alice Boutique, as minhas amigas Maria Tereza e Maria Alice, muito obrigada, amei o look, é um prazer e uma honra para mim vestir a roupa da sua boutique, viu? Quero agradecer também a Camila Vani pelos acessórios, olha que coisa mais linda, eu adoro acessórios e ele complementa a roupa. Conheço a loja dela em Taubaté, mas ela também faz venda online. Eu quero agradecer também ao Seu Clube pelo Matheus, que fez minha maquiagem. Obrigada, Márcio. Um beijo especial para a Sheila Prado, minha amiga querida, que fez meu cabelo. Uma delícia estar perto de você, viu, Sheilinha? Eu acho que é só isso. Eu quero agradecer também, eu já falei, mas quero falar de novo, do nosso cenário. Quem fez esse cenário para nós foi a Flávia, da Efeito Design. Flávia, muito obrigada, viu? Eu amo esse cenário, eu me sinto na minha casa mesmo. E todo mundo que chega aqui fala que é a minha cara. Obrigada, viu, Flávia? Ela se localiza na Avenida Itália, número 1100. Quem quiser lá conhecer a loja dela, é linda a loja dela. Rafaela, vamos continuar. Vamos. Você é enfermeira, obstetra, Sim. Você é consultora em aleitamento materno, né? Perfeito. Quem quiser te seguir é rafa.consultoria materna
Tá. Isso no Instagram, No né? Instagram. Tá. É a única rede social que eu uso no momento. Tá. E é legal que quem tiver alguma dúvida pode falar com você. Pode falar comigo. Então vamos falar um pouquinho agora do pega, né? Como é que é? Você trouxe aí pra gente ver? Trouxe aqui no esconderijo muitos peitos. Nos conte, nos dê dicas para que a gente possa ajudar várias mães aí em casa. Eu trouxe uma mama para vocês conhecerem por dentro, como a minha câmera é aquela ali. Olha para ela. Aqui, olha, são as glândulas onde fica depositado todo o leite que é fornecido para o seu bebê. E aqui esses canaizinhos são os canais que levam o leite até o mamilo. E assim, por que eu trouxe isso? Para a gente demonstrar que não depende do seu mamilo para que saia o leite. Então, as mães às vezes me perguntam, o meu mamilo é plano, meu bico do peito, tá, gente? O meu bico do peito não tem o bico, ele é para dentro, isso vai interferir na minha amamentação? Não vai interferir na amamentação. O bebê, ele precisa abocanhar a maior parte da areola para que ele consiga tirar todo o leite da mama. Então, o tipo de mamilo não interfere em nada, é só um meio de comunicação para que o bebê encontre a fonte de alimento mais rápida. Entendi. Mas não vai interferir em nada, tá? E aí eu trouxe essa outra mama aqui pra gente fazer a demonstração. O bebê, quando ele pega só o bico, ele pega só os canais e ele não pega a ampola, que é onde fica paradinho o leite. Então, para facilitar a mamada, a gente precisa fazer primeiro um sacolejo, que eu acho que quando você saiu da maternidade, não devem ter te explicado sobre a apojadura, que é quando acontece a troca do colostro para o leite materno. Sim. Essa transição acontece dentro de 48 a 72 horas, que é o período que você já está fora da maternidade. A mama, de uma mamada para outra, ela fica muito endurecida, pode dar um pouquinho de febre na mãe, fica cheio de nódulos, é até difícil você deixar o braço mais próximo da axila. Então, o que é isso? É o famoso leite empedrado, que todo mundo fala. Vai lá, toma um banho quente, vai eu ficava lá embaixo do chuveiro. Não, por favor. Meu Deus. O banho quente, a água quente estimula mais ainda a produção de leite. Por que vaza na hora que está com água quente? Porque está estimulando. Entendi. Então, como o peito não tem como, o leite não tem como sair, ele não vai explodir, né? Então, ele começa a sair aos poucos. Mas ele não vai facilitar, ele só vai piorar mais a situação. Então, para o bebê fazer a pega correta, a sua mama tem que estar bem molinha. Então, se tiver nessa fase da pojadura, o bebê ele não consegue sugar. Por isso que ele chora bastante, fica irritado. E aí ele tem que abocanhar a maior parte da areola com a areola amolecida, porque é como se a gente estivesse comendo um sanduíche. Quando tá muito grandão, a gente não consegue comer, né? Verdade. A gente precisa amassar ele para que consiga entrar na nossa boca. E a areola é a mesma coisa para o bebê. Então, a gente precisa fazer uma pega amassando a areola para que o bebê consiga abocanhar a maior parte. Que legal. Então, eu não posso deixar ela toda esticadona, porque senão o bebezinho vai pegar só o mamilo. E o mamilo não sai leite, acontece a irritação do bebê e a perda de peso. Então, para o bebê ele abocanhar, ele precisa fazer esse movimento. Aqui. E a importância também de beber muita água, né? A gente não precisa beber nada em excesso. Quando você está em período de amamentação, você sente a boca mais seca. Então, o ideal é que você sempre fique com uma garrafinha bem próximo de você. Porque quanto mais você bebe água, mais vontade de ir no banheiro você tem. E com um bebê pequeno, às vezes você não consegue fazer isso na mesma hora que dá vontade. Mas a gente aprende, viu? Eu posso dizer que a gente aprende, vai no banheiro com o bebê, a gente se vira, a mulher gente apaga se vira. até a luz com a ponta do nariz, né? Então, com o cotovelo, a gente vai que vai. Então, o peito precisa estar bem molinho. Eu oriento bastante a mãe a aprender a fazer o sacolejo. É o milkshake para o bebê. Sim. Então, você coloca a mão embaixo do seu seio e sacode mesmo, gente, sem dó. Isso não vai doer, independente se está na fase da pojadura, que a mão vai ficar mais dolorida, ou se isso já está acontecendo a cada mamada. Então, você tem que deixar a mama bem molinha e precisa massagear a areola, que é onde não pode ficar endurecido. A areola é como se fosse um semáforo para o trânsito. Olha, se tiver um semáforo fechado, nenhum carro sai. É a mesma coisa do leite. Então, se a areola estiver endurecida, nenhum leite consegue sair. Então, a gente precisa massagear a areola para que o leite que está aqui atrás na mama, estocadinho para o bebê, ele consiga passar com fluidez. E o bebê consiga fazer menos esforço físico e, com isso, ele perde menos peso a cada sucção. Então, o bebê ele nem sempre ganha muito peso a cada mamada.
mamada. Sim. É diferente do cálculo que os pediatras fazem com o complemento. O bebê precisa ganhar entre 25 e 30 gramas diária. Essa orientação não dá pra gente ter certeza de quanto o bebê está ganhando e quanto ele está perdendo com uma sucção, porque ele gasta muita energia. Alguns bebês, quando estão muito agasalhados, você consegue ver até algumas gotículas na testinha dele, o cabelinho fica molhado, porque é muito desgastante. Por isso que ele mama, para e respira. Mama, para e respira. O ideal é que, pra gente saber se o bebê está mamando bem, ele precisa fazer uma sucção e uma deglutição. Então, ele precisa sugar, engolir. Ele não pode ficar suga, engole. Suga, engole. Ele engasga também. Ele engasga e ele não puxa a quantidade suficiente de leite. E é isso que acontece a sonolência do bebê, porque ele vai ficar se desgastando e não vai ter alimento. Entendi. Então, isso faz com que uma outra coisa que eu também tive dificuldade foi o meu peito se irritou. Eu não sei se tinha que preparar antes, enfim. Você vai ter que falar bem brevemente sobre esse assunto. Como que a gente pode preparar o peito? Na gestação? Isso. Não precisa preparar, gente. Não. A mama, Deus é tão bom que ele já deixa tudo muito certo. Então, a mama, ela já tem uns carocinhos aqui em volta da areola que ela libera a hidratação durante a gestação. Então, não precisa passar nada, não precisa fazer atrito com bucha. O mamilo, ele já vai se preparando durante a gestação para a chegada do bebê. Então, durante a gestação, não precisa fazer nada. Se você conseguir um banho de sol, pode acontecer nesse momento. Vai ajudar? Não vai ajudar muito, mas também não vai atrapalhar. Agora, as outras coisas caseiras, que é esfregar com bucha, ficar fazendo movimento de apertar, isso só atrapalha. Então, não precisa passar nada. Nossa, eu aprendi um monte de coisa, mas eu não vou ter, de novo, o privilégio de viver tudo isso. Pelo menos eu acho, né? Então, muito obrigada pela sua presença, obrigada por você ter vindo. Sigam ela no Instagram, rafa.consultoria materna. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Nós vamos encerrar o segundo bloco e no terceiro bloco eu vou ter a Jéssica Andrade, ela é esteticista facial e corporal. Aguardem comigo aqui. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Espaço Família. Eu estou aqui com a Jéssica Andrade, ela é esteticista facial e corporal. Ela que me dá uma assessoria nessa parte, eu faço drenagem com ela, faço massagem e é uma alegria receber você aqui. Fique à vontade, se sinta em casa. Nós somos amigas, além de profissionais, tá bom, Jéssica? Para mim é um prazer estar aqui com você, Manu, um privilégio, né? Uma honra estar. E que alegria você poder estar aqui e a gente falar sobre algo que nós vamos ajudar as mulheres. Agora, antes você estava ali, você assistiu a Rafa falando sobre amamentação. Então vamos focar, o nosso assunto hoje vai ser sobre drenagem e também massagem modeladora, mas a gente pode falar também focando um pouquinho nas gestantes. Sim. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. O que você pode dar de dica para nós? A drenagem e a massagem modeladora são duas coisas distintas, certo? Isso, são coisas totalmente diferentes, né? Sim. A massagem modeladora a gente usa um pouco mais de pressão, né? São movimentos mais rápidos, né? E a gente usa também ativos lipolíticos, né? Que vai ajudar nessa perda de gordura, né? Entendi. E já a drenagem linfática a gente vai usar movimentos lentos, né? E superficiais com a pressão de até 40 milímetros de mercúrio. Então, tipo, é uma coisa que você não vai sentir dor alguma, nenhum tipo de desconforto. Não corre o risco de deixar roxo, né? Igual, tipo, às vezes as pessoas falam assim, ficou roxo. Então, não foi... Não tem nada a ver, força com a drenagem. Entendi. A drenagem são movimentos bem superficiais, né? E às vezes as mulheres, né, retêm bastante na gestação, né? 80% das mulheres na gestação, elas têm o edema gestacional, que é o que a gente fala, né? Que daí sente o desconforto nas pernas, Sim. tornozelos, ficam bem mais inchados, né? E daí chega a doer, né? Muitas mulheres chegam na clínica e falam, dói, né? E o que eu posso fazer? A gente começa fazendo a drenagem, né?
E a drenagem, na gestação, a gente só trabalha membros inferiores. A gente não pode trabalhar na parte do abdômen, né? Que é onde está o neném. Sim. Então, a gente vai trabalhar nessa área de membros inferiores, né? Trabalhar bastante nesses membros, né? Que é onde está mais demasiado, Até mesmo para ela poder dormir bem, Sim. né? Para poder fazer as coisas antes do bebê chegar. A gente Sim. quer fazer tanta coisa, Sim. né? Então, você aconselha a fazer? Sim, super. E daí você pode estar fazendo de 1 a 2 vezes na semana também, né? Às vezes, por causa da correria, às vezes nem consegue 2 vezes, mas se conseguir 1 vez na semana, é o suficiente mas já. Mas o bom seria pelo menos duas, né? 2 vezes. Tá bom. E essa massagem que você aconselha, ela ajuda também na perda, porque daí você vai saindo o inchaço, ela também vai ficando mais à vontade, né? Não sente mais dor. E também tem que ter a injeção. Você sempre fala isso pra mim, por isso que eu tô falando. Bebe água, Manu, você tem que beber água. E a massagem, ela tem que haver também, além da boa alimentação, tem que beber muita água, porque senão também não faz efeito, não é mesmo, Jéssica? A água ela é muito importante, né? Porque a hidratação ela tem que vir de dentro, né? E primeiro de dentro para depois de fora, né? Então é muito importante a água, você tomar e você também não ficar, tipo, segurando para ir no banheiro. Tipo, deu a vontade de ir no banheiro, vai. Porque também se você vai estar segurando o líquido, né? Sim. E essa que você falou aí de ficar roxo, né? Eu achava que quanto mais força fizesse, mais emagreceria. Então eu falava assim para a pessoa que fazia massagem antes de mim, põe a força nisso, porque eu quero ficar roxa, porque eu quero que você leve essa minha barriga embora. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. A gente usa movimentos mais precisos, né? Um pouco mais de força, mas nada de que a pessoa vai sentir desconforto, vai querer sair correndo da maca, né? Eu até brinco muito com as clientes. Sim. Vou falando, olha, a pressão tá bom, como que tá, para eu mesmo poder dosar a minha mão, né? Porque não adianta também eu colocar muita força e a pessoa estiver sentindo desconforto e depois ficar roxa, porque daí a gente vai vai machucar o capilar, né? Então isso não é legal pro nosso organismo, né? Sim. E você tem alguma contraindicação? Na drenagem a gente indica, é contraindicado, né, para gestante que tem complicação, né? Às vezes tem tipo uma diabetes, né, descompensada, ou às vezes uma pressão alta, né? Daí eu não indico sem o aval do médico, né? Sim. Se o médico mandar por escrito, daí a gente trabalha, mas caso contrário eu não trabalho. E já a massagem modeladora também é a mesma coisa. Sim, tem que eu ia perguntar isso, a contraindicação. Tem que estar tudo certinho para não ter nenhum tipo de complicação, porque a gente acha que é tudo simples, né? Mas não é. E a gente pode fazer as duas, não estando gestante, eu posso tanto fazer a drenagem quanto a massagem modeladora, Sim, não posso? Pode, porque a drenagem ela também é indicada para quem não está grávida por causa da retenção, né? Às vezes quando a gente está para menstruar, alguma coisa assim, acaba inchando mais a região abdominal, né? Então a drenagem ela vai auxiliar também nesse sentido, né? E às vezes também pega uma época de calor, eu também fiquei grávida numa época que estava muito quente, eu não tinha vontade de fazer nada, só ficar deitada. E eu vi os meus pés inchando. Sim. Olha que legal, eu não tive também essa dica de fazer uma drenagem, uma massagem. Além disso também, você sai um pouquinho, relaxa, né? Sim. A drenagem é praticamente um relaxamento, Sim. não é? Ela, na verdade, ela também é analgésica, né? Porque a gente acaba aliviando a dor, então acaba aliviando o desconforto da pressão da perna, né? Daquela sensação de peso na perna, você acaba E não tem nada a ver essa coisa assim de emagrecer, né? A drenagem não tem. Ela é aquilo que você falou, em relação à retenção de líquidos. Sim, tanto a drenagem como a massagem modeladora, nenhuma das duas não é que vai emagrecer, vai ter a perda de medida, né? Sim. A drenagem a gente pode ter diferença na balança, né? Só que essa diferença vai ser de líquido, né? De líquido que está ali no espaço intersticial que a gente fala.
Agora, já na massagem modeladora, você vai ter a perda de medidas, que a gente vai usar os cremes lipolíticos, né, que vai auxiliar na perda da gordura. Vai estimular. Isso, mas não que você tem que sentir diferença na balança, entendeu? Sim. Se sentir, é bom, né, que já vai auxiliar, mas não que... A gente faz massagem, já quer pular em cima da balança, achando que vai ter 2 centímetros de diferença. Sim. É um engano, porque é aquilo que a gente falou, é uma alimentação saudável, beber muita água, fazer um exercício e complementar com a massagem, não é isso? É tudo um complemento, né? Sim. Eu falo que só a massagem sozinha, ela dá diferença, mas se você conseguir auxiliar com a alimentação e atividade física, você vai ter um melhor resultado, E né? rápido também, E bem né? mais rápido. Bem mais rápido. Porque às vezes, quando você está fazendo às vezes dieta com o exercício físico, você sente diferença, mas às vezes na celulite, por exemplo, né? Às vezes eu tenho muita queixa, mas eu faço atividade física e eu tenho celulite, né? Então a massagem vai estar ajudando nesse sentido, né? Também. Na celulite, que ela acaba ativando a circulação, né? Isso, daí vai sumindo aos poucos também. Aos não é uma poucos coisa já que... vai amenizando, né? A Jéssica, se você também tem no Instagram, quem quiser segui-la, Jéssica Esteticista, com 2 S, certo? Isso. Muito obrigada. Ela também é uma parceira do programa, eu posso dizer, porque ela consegue, pelo menos tenta, porque eu falto, né? Agora eu dei uma paradinha. Me ajuda aqui para manter a forma, fazendo massagem em mim. Muito obrigada por você ter vindo, que Deus continue te abençoando muito, viu? Eu que agradeço, menina. Muito obrigada. Nós encerramos mais um programa Espaço Família. Muito obrigada a vocês que estão comigo. Quem quiser me seguir pelo site, quiser entrar no site, é www.emanuelecrosariol.com.br/Espaço Família. Quem quiser dar alguma sugestão, é só entrar lá, dar dicas, sugestões para temas do programa, pode também fazer críticas construtivas, fiquem à vontade. Eu estou aqui para poder fazer um programa bem legal para vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. Um beijo, tchau!